Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Conectar, o podcast do Connector Hub, que tem o objetivo de justamente discutir aqui ideias, possibilidades e principalmente agora oportunidades para a reconstrução do nosso estado depois das enchentes de maio no Rio Grande do Sul. Eu sou Letícia Guedra, tenho o prazer de estar aqui mais uma vez recebendo alguns convidados especiais. E o assunto de hoje, para a gente dar sequência nessa conversa, nessas etapas de reconstrução do Rio Grande do Sul, é para a gente justamente falar sobre uma questão que foi muito importante e recebeu muita atenção nesse período, que é a questão da causa animal. E para isso eu estou recebendo aqui hoje, então, a Fabiana Ribeiro, que é a nossa secretária da Causa Animal de Porto Alegre. Fabiana, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui hoje. E também Diego Vilela, diretor da B220, que vai contar pra gente um pouco mais também sobre como eles desenvolveram a plataforma deles para apoiar todo o processo que estava acontecendo aí na cidade durante esse período dos resgates e também, enfim, a gente vai entender um pouco mais sobre tudo que rolou a partir aí dessas enchentes e como é que isso foi conduzido. Então, gente, muito obrigada e sejam super bem-vindos aqui à mesa do Pode Conectar. Obrigado. Vou começar pedindo para a Fábio nos contar, que já tomando a liberdade de Fábio, né? Que a gente já estava conversando aqui nos bastidores, né? Secretária Fabiana, por favor, contar pra gente um pouquinho como é que foi, assim. Vocês já tinham, né, todo um trabalho muito forte da causa animal aqui em Porto Alegre e com as enchentes isso, obviamente, ficou muito intensificado, né? Houve aí muitos desafios de resgate, de direcionamento desses animais. Conta pra gente um pouquinho como é que foi aí o teu último mês aí, como é que foi a atuação do gabinete e quais foram as prioridades num primeiro momento para atendimento dessa demanda emergencial. Então, quando começou tudo, né, sempre começa, a gente vai até as ilhas, né, então nos primeiros dias a gente estava nas ilhas, a água ainda não tinha subido muito, e a gente botou os caminhões do exército para nos ajudar a retirar os animais de lá. Então as pessoas levavam os animais até a gente, e a gente fazia um cadastro, e aí a gente botava os animais dentro do caminhão do exército, porque o acesso da Ilha da Pintada até a BR-290 rachou. E como ela já estava alagada, já estava passando o carro alto. E aí estava aumentando a água. Então a gente botava os animais dentro do caminhão do exército, e lá na BR-290, então a nossa van e uma outra clínica parceira, que é a Animal Cause, nos ajudava com o translado dos animais da BR-290 até a clínica, que é a nossa parceira Animal Cause, e até a USAV, né, que eram os primeiros abrigos que a gente montou. E isso aconteceu concomitante aos resgates, assim, de humanos. A gente estava comentando aqui, porque o primeiro movimento foi as pessoas saíram de casa e muitos deixaram os animais. Isso, né? E assim, ó, teve pessoas que saíram de casa. Nesse momento que a água estava baixa ainda, as pessoas estavam saindo de casa, entregando os animais. Alguns deixaram os animais porque não acreditaram que a coisa ia ficar feia mesmo. Tá, entregaram os animais e tudo. Aí o que aconteceu? No outro dia, a água subiu de uma forma, com correnteza, tipo, dentro da ilha, assim, ó, que não tinha mais como entrar de carro. Não, assim, a coisa ficou caótica. E aí eu comecei a acionar gente para me emprestar lancha e acionar pessoas, pescadores lá que estavam nos ajudando, sendo muito solícitos, para buscar os animais que tinham ficado lá, né? Só que isso, eu sozinha, eu não ia conseguir fazer nada. Então, começou a se criar um movimento de voluntários gigantesco. Muita gente oferecendo barco, muita gente oferecendo veleiros, jangadeiros, oferecendo todo mundo, gente oferecendo jet ski. Então, assim, ó, criou-se ali na orla um movimento muito lindo de solidariedade, de voluntários entregando seu tempo para poder tirar os animais. Né? E aí, quando as pessoas foram retirando os animais das ilhas, a gente ficou sabendo que também Eldorado do Sul não tinha um pedaço de terra para pisar que não tivesse água. E aí os voluntários começaram a retirar. E aí formou-se um posto ali na beira do gasômetro, né, que tinha veterinários, voluntários e tudo para dar assistência, porque os bichos vinham com hipotermia, vinham com condições de... Assim, no início, nem tanto, mas depois com hipotermia, desnutridos, subnutridos e tudo. E aí, o que aconteceu? Começou o pessoal resgatar. E aí, eu comecei a pensar, meu Deus,
esses animais para onde é que vão? Daí começaram a me ligar, vão largar um caminhão cheio de bicho, não sei se era fake news. E aí vão largar um caminhão cheio de bicho nas ruas, tá vindo muito bicho, não sei o quê. Daí eu comecei a ligar pro pessoal e dizer, bom, vamos começar a incentivar as pessoas a abrirem abrigos, né? Daí eu comecei a falar com as pessoas que me ligavam e, procura um ginásio e arregimenta as pessoas. Daí a gente foi, o Araribóia, um ginásio da prefeitura, né, que a gente arregimentou pessoas e os voluntários montaram tudo, fizeram tudo. E o Araribóia, daí falei com o pessoal do Tio Tony, que é um outro ginásio, daí parceiros nos ajudaram com a questão de ração e tudo, a gente montou esses dois. E concomitantemente foram sendo montados N abrigos. Tem agora do Iguatemi, né, que é do Santuário Animal. Tem vários abrigos espalhados, em torno de 60 abrigos espalhados, só de animais espalhados por Porto Alegre. Que ainda estão ativos. Que ainda estão ativos, né? E aí, junto com isso, começou a ficar... aí foi, e aí o que aconteceu? As pessoas começaram a se queixar, tem uma situação aqui que os veterinários não estão conseguindo, as pessoas estão começando a cansar. Os voluntários estão começando a cansar. Sim, porque houve esse movimento de muitos voluntários vindo, querendo apoiar, né? Isso. Veterinários ou não. E tem veterinário que ficou um mês sem trabalhar. Sim. Entendeu? Sim. Daí eu pedi pro prefeito, nosso prefeito, eu disse, prefeito, eu preciso de veterinários, né? Nos locais pagos. Porque os pessoal têm que retomar suas vidas, né? E aí o prefeito prontamente, a gente fez a contratação de 60 veterinários, tá? Para espalhar por esses abrigos, porque assim, o que acontece? Não são todos os abrigos que tem que ter veterinário 24 horas. Alguns têm veterinário volante, por quê? Porque é só o veterinário dar uma olhada em cada bicho para ver se está tudo certo, examinar e tudo, e vai para outro abrigo. Agora tem outros, como o Iguatemi, o Araribóia e deixa eu ver uma coisa lá no Centro Vida, que tem que ter, porque tem bichos doentes, né? Eles chegaram... eu não sei se é o estresse deve ser, porque isso baixa a imunidade do animal. Claro, total. E aí começa a aparecer algumas doenças também, que eles já têm incubado e tudo. É bem complicado isso de botar muitos bichos em locais fechados, né? Começa a aparecer problemas. Leptospirose foi a primeira onda de doença que apareceu. Agora, junto com a leptospirose, também temos muitos casos de sinomose, né? E aí, então, contratamos esses 60 veterinários para espalhar para esses locais de abrigagem, né? E junto com isso, agora a gente está mandando vacina para os abrigos. Vacina, porque a primeira coisa que tem que fazer é ver se o bicho não tem nada. Sim, garantir e vacinar para depois castrar. Sim. E também estamos indo em todos os abrigos para cadastrar os animais, para microchipar e cadastrar esses animais, para ter um cadastro desses animais. E aí eles já são vacinados, e aí agora a gente está organizando a castração deles. Boa, acho que aqui tu mencionou, né, algumas vezes a questão da dificuldade de se ter algum controle disso, né, acompanhar a quantidade de animais. Não sei se a gente tem um número aproximado de quantos animais foram resgatados e levados para esses 60 abrigos, assim, a gente em conversas com as pessoas e quem teve lá no gasômetro, a gente estima que que entraram pelo gasômetro 18 mil animais. Que foram resgatados das ilhas e trazidos de Eldorado, Guaíba, Canoas. E fora isso, dentro da cidade, com certeza, ainda mais. E ainda tem a Zona Norte, a Zona Sul. Exato. Então, eles distribuídos aí na cidade, a gente imagina que devem chegar em torno de 25, 30 mil animais. Pode ser. Eu acho que eu fico com medo de falar em números, porque a gente não tem ideia. Mas como tinha muitos lá dentro dos abrigos, as veterinárias fizeram um trabalho fantástico, as nossas veterinárias e as veterinárias que eram voluntárias, elas acabaram ficando como contratadas, né? Porque a gente queria as veterinárias que conhecessem a situação dos abrigos. Então, a gente preferiu contratar essas veterinárias que estavam na linha de frente, que já sabiam o que estava acontecendo. Claro.
Então, essas veterinárias, elas fizeram um trabalho fantástico de conseguir uma rede de pessoas que fizessem lar temporário para esses animais. Então, aqueles mais animais, assim, que a pessoa chegava, eu posso fazer lar temporário para 3. Ah, tá, daí escolhia 3, ou 3 da mesma família, ou 3, né? E foi, então, a quantidade, esse passivo, começou a diminuir. Então, a gente tem agora o registro de 6 mil animais nesses abrigos. Legal. E daí eu vou pegar esse gancho aqui de registros, né, de dificuldades e microchips que tu mencionou e trazer a conversa aqui o Diego, né, que tá aqui trazendo a B220, que teve uma atuação super interessante aí com uma adaptação da plataforma que vocês já tinham, que atendia, né, já tinha uma parceria com o Gabinete da Causa Animal, já estava rodando aí um teste há um ano. Se tu puder contar um pouquinho pra gente como é que era já a plataforma, como é que ela foi pensada e nesse momento, né, para poder apoiar esse trabalho da prefeitura, especialmente relativo aos animais, que adaptações vocês fizeram e como é que vocês atenderam essa demanda? Claro, então a nossa empresa B220 ela trabalha, né, com desenvolvimento de aplicativos e softwares. Nossa sede é no Instituto Caldeira, também fomos afetados lá com a inundação na Zona Norte, no 4º Distrito. E desde junho de 2023 a gente já tem uma atuação muito próxima, né, com o Gabinete da Causa Animal de Porto Alegre. Nós, então, junto a eles, a gente já vinha trabalhando na digitalização desses processos e dos dados de castração e microchipagem de animais em Porto Alegre. Então, naquele momento, quando a gente procurou o Gabinete da Causa Animal, eles utilizavam, né, outras ferramentas para fazer essa gestão de dados, como planilhas, por exemplo. E junto a eles, a gente viu que um software poderia ajudar muito nesse controle dos dados, né? Então, a gente tem uma POC, uma prova de conceito, ela é atual, está rodando desde o ano passado e ainda até hoje, com a Prefeitura de Porto Alegre. E na primeira versão que nós desenvolvemos é um software que faz a gestão dos dados da prefeitura junto com as clínicas de castração. Então, por exemplo, é um software que gerencia toda a jornada, desde o cidadão que tem direito a solicitar castração gratuita para a prefeitura, faz o pedido, até a prefeitura que analisa se aquele pedido se encaixa nos requisitos lá para conceder o benefício para ele. E aí a prefeitura analisa o pedido e direciona, então, para a clínica de castração mais próxima para poder prestar o serviço. Hoje tem a Unidade de Saúde Animal Vitória, né, a USAV, e 10 clínicas de castração credenciadas em Porto Alegre, espalhadas pelas macro-regiões. A Prefeitura de Porto Alegre castrou e microchipou 23 mil animais ano passado, né, então o volume de dados é muito grande para gerenciar. E o nosso software faz esse controle. Então, desde o usuário que solicita o pedido à prefeitura, a prefeitura analisa, direciona o atendimento para a clínica de castração mais próxima, a clínica agenda então com a pessoa o dia da castração e da microchipagem, a pessoa leva o seu animalzinho lá, e aí no sistema tem todos os dados então do tutor, do CPF, que é responsável por aquele animalzinho, os dados do animal, né, como sexo, peso, porte e tudo mais, fotos também do pré-operatório, do pós-operatório do animalzinho, mostrando que aquele animalzinho está em boas condições de saúde, e também documentos lá documentos de troca, né, de comprovação da prestação de serviço da clínica para a prefeitura. Então, a gente sai de um universo de usar planilhas ou trocas de e-mails para gerenciar com software. Então, em tempo real, as clínicas lá lançando as informações e a Prefeitura de Porto Alegre, o Gabinete da Causa Animal, lendo lá, então, o volume diário até de castrações sendo feitas, né? Essa nossa versão do software, ela, inclusive, recebeu um destaque agora no início do ano, em março. Nós inscrevemos esse projeto no programa Acelera Expo Inovadora do Sebrae, que é justamente para reunir soluções de inovação para resolver problemas reais da cidade de Porto Alegre. Então, inscrevemos esse programa, que é um software de gestão do controle da população de cães e gatos, né? Foram 47 startups que participaram do programa, foram 10 finalistas, e nós tivemos a felicidade de ficar em primeiro lugar. Então, também nos levou com um stand para o South Summit, né? Ganhamos um stand para o South Summit. Isso foi em março, então até então a gente não tinha... Acho que ninguém podia imaginar tudo que a gente ia passar em maio com as enchentes, né? Exato. E olha a felicidade. Primeiramente, parabéns, né? Obrigado. Já celebramos aí com vocês ali em março, mas, poxa, a felicidade de estar com uma aplicação que já estava atendendo um problema real da prefeitura e depois, mais ainda, isso foi adaptado para uma situação de emergência, né? Que foi a partir de maio que vocês quiseram, então, quase como pivotar também o negócio, né? Modificando um pouco a plataforma. Se puder contar um pouquinho mais daí.
Isso, então nesse período a gente teve muitas reuniões com o Gabinete da Causa Animal, inclusive com as clínicas de castração, para entender esse universo, né? Como ter um software que atende bem a prefeitura, atende bem o Gabinete da Causa Animal, as clínicas de castração, para gerenciar essas informações. E aí, em maio, nos deparamos com a enchente. Então, o primeiro sentimento ali foi de tentar ajudar de alguma forma, até porque de uma forma além do que a gente já vinha ajudando. E aí nós começamos, então, a prestar apoio de conversar até com os abrigos, conversamos muito com a Animal Cause lá, que é parceira na Zona Sul, né, da prefeitura, para ver como a gente podia ajudar. Até que nessas conversas a gente começou a ver um grande número de animais sendo resgatados, e esses animais possivelmente possuem microchip, porque só no passado foram castrados e microchipados 23 mil animais. As pessoas que têm direito a acesso ao programa da prefeitura, elas têm que estar cadastradas em programas assistenciais do governo, então são de pessoas com menor renda, muitas delas atingidas na enchente, que perderam suas casas, que tiveram que sair correndo e infelizmente deixar seus animais para trás, né, por toda a situação. Então a gente identificou, olha, tem um grande número de animais resgatados que precisam ser devolvidos para os tutores, e esses animais têm chip. É relativamente simples de encontrar o tutor, se a gente conseguir agilizar esse processo. E em contato com o Gabinete da Causa Animal, a gente fez essa seguinte pergunta. Entre tantas dores que vocês têm nesse momento, qual a maior dor que vocês têm que talvez a gente consiga ajudar com a tecnologia? E aí o gabinete informou, olha, a gente está recebendo muitos pedidos para pesquisar o número do microchip do animal aqui e identificar o tutor. Só que hoje ainda estavam em planilhas, né, de Excel, então demorava muito para pesquisar cada número. Claro. E aí o gabinete pediu, se você puder desenvolver um sistema que agilize essa pesquisa, que seja fácil. E aí foi o que a gente fez ali em 2-3 dias no meio de maio, adaptar o nosso sistema, né? Então ele ganhou uma nova funcionalidade para que seja muito fácil de copiar o número do microchip, são geralmente 15 caracteres ali, colar, como se fosse no campo de busca do Google, uma pesquisa que tu faz, e imediatamente ele diz se aquele microchip está na base de dados ou se não está. E se está na base de dados, aí o Gabinete da Causa Animal consegue então encontrar todos os dados que a clínica de castração cadastrou lá no início. O CPF responsável por aquele animal, todos telefone, e-mail de contato, os dados do animalzinho. E aí com os dados do tutor é, né, muito rápido de fazer o contato e informar, olha, o seu animalzinho foi resgatado na enchente, está vivo, estamos com ele aqui no abrigo X e precisamos fazer devolução. Então a nossa adaptação foi em 2-3 dias nós importamos para o sistema os dados de 32 mil animais que passaram pelo programa de castração e microchipagem da prefeitura nos últimos anos. Então é como se fosse todo o volume do ano passado, claro, mais alguns anos. Né? Alguns anos para trás. E agora essa base de dados está pesquisável a 1-2 cliques. Que legal. Inclusive nós, a gente como tem a POC em andamento com a Prefeitura de Porto Alegre, a gente também montou uma central de atendimento para apoiar o Gabinete da Causa Animal para dar vazão nessas pesquisas, né? Claro. Como são muitos pedidos de pesquisa, também para a gente conseguir dar vazão, entre tantas outras atividades que eles têm para prestar aí nesse universo agora, que também mudou bastante para eles o cenário. Então, foi essa adaptação que a gente fez no software. A gente tem uma central de pesquisa de microchips com uma base de dados de 32 mil animais para pesquisar. Muito bacana. E tem um dado aproximado, assim, dos animais que vinham, né, sendo resgatados, assim, quantos deles tinham microchip, algum percentual? Dá para estimar isso, mais ou menos? Não sei se a Fabiana tem esse dado. É que assim, ó, o que acontece? Na verdade, poucos animais têm microchip, porque assim... tem um problema aí que até isso a gente vai ter que ver, que assim, ó, tem animais que são microchipados, mas em clínicas particulares, dados a gente não tem acesso. Ah, claro, ele fica no base de dados que usa da o plano clínica. de saúde, por exemplo. Exato. Né? O doutor pagou um plano de saúde, Sim. tem condições. Sim. Então, às vezes, a gente acha um cachorrinho na rua, por exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Esses dias aconteceu isso. Achamos um cachorrinho na rua, ele tinha microchip, só que não era o microchip da prefeitura, da base de dados nossa, era de outra clínica. E só porque quando tu passa o leitor, tu só tem tu vê um número, tá? E esse número vai corresponder às informações. Não é que tu passe, muita gente passa, ali tu vai passar e vai ver o nome. Não é tão assim. simples assim. Sim. Então, a gente não faz ideia de onde foi castrado esse animal. Entendi. E aí é muito difícil. O que seria interessante pro futuro é reunir Porto Alegre todo, o Brasil todo, todos esses números de microchips. Porque aí se o bicho se perde aqui e pode ser encontrado em outro estado, porque sei lá o que pode acontecer, né? A gente sabe que a pessoa pode botar aqui, né, e perder em Santa Catarina, vai para as férias,
perde em Santa Catarina, é em outro estado. Sim. Né? Então, é muito importante agora, daqui para frente, a gente conseguir essa unificação desses dados. Isso é uma questão da área da saúde no geral, né? Saúde humana, saúde animal também, a quantidade de dados que não se conversam, Verdade. né? Esse é um drama que a gente tem, assim, em muitos... Era só uma curiosidade, assim, de representatividade, porque isso com certeza ajudou muito, né? Ajudou a identificar. A gente estava mesmo aqui falando sobre... quantos cenários distintos se desenhou, né? E daí vocês até me comentaram sobre alguns casos que, como os cães de comunidade, né? Os animais de comunidade, os animais que são semi-domiciliados, né? Como esses desafios se apresentam e, de repente, a gente tem plataformas que podem apoiar, né? Gradualmente cada uma dessas demandas, assim. Hoje, quando a gente está falando... bom, agora a gente vai ter um cenário de retorno, né? Ou de... Vamos daqui para frente, tu estava mencionando que a gente vai ter, então, um novo grande abrigo em Porto Alegre, é isso? O objetivo agora, né, e já foi... Nós já temos o espaço, tudo, porque assim, os abrigos vão começar a ser desmobilizados, porque tem abrigos em escolas estaduais, e as escolas precisam dar segmento nas aulas e tudo, eles precisam do espaço para os alunos e tal. Então, o que a gente pensou, né? Vamos criar um grande abrigo, para assumir todos esses animais, o município assumir todos esses animais que estão todos esses abrigos. Uma colega minha aqui que cuida disso me mandou que são, na verdade, eu dei uma informação errada, que é porque, na verdade, são 86 abrigos. Nossa, 86 vida. Abrigos. Tá? Só em Porto Alegre? Só em Porto Alegre. Poxa vida, é muito abrigo mesmo. É muito abrigo. Daí alguns aqui são dedicados somente aos animais, outros né, utilizam o mesmo ambiente. Isso, aí, tipo, aí outros utilizam... vai ter gente, tem gente, e aí junto animais daquelas pessoas e mais animais que estão perdidos, né? Mas o fato é que muito pouco ainda é castrado, né? Porque a gente sabe que a região das ilhas é uma região de vulnerabilidade social. Daí a gente precisa ali incentivar e reforçar esse serviço de castração. Mas ali, o que às vezes as pessoas não têm como levá-la na unidade e não tem nem como levar nas clínicas. Então, a gente vai ter que usar outros métodos. Como a gente fez no ano passado, a gente castrou 400 animais das ilhas, mas a gente levou uma unidade móvel até lá. É esse que é o interessante fazer. Ir até lá, né? Encurtar o caminho. Eu tava agora, queria explorar com vocês um pouco esse tema, assim, da modificação do percurso, assim, né? Que, claro, é uma coisa que todo mundo teve que fazer, uma situação de crise, uma situação emergencial, mas aqui a gente tem dois casos, né? Claro, a rede privada e a rede pública, que precisaram se adaptar suas operações, entender uma nova forma de fazer estratégia muito rápida, né? Vocês tiveram que entender todo um movimento de resgate, mobilizar abrigos, mobilizar voluntários, mobilizar o processo de atendimento, de levar rações, levar doações, né? Como organizar esses animais nos abrigos, a gente também estava falando sobre isso aqui. E do lado da startup, né? Como vocês também modificaram o negócio de vocês para atender uma demanda, todo o atendimento, todo o time também se envolvendo, né? Então, se vocês puderem comentar um pouquinho, assim, sobre como é que foram essas manobras aí, né? E essas adaptações de estratégia. Começar com o Diego aqui, que, né, vocês tiveram uma decisão de negócio, né? Bom, a gente quer ajudar e isso modifica a plataforma, né? Já fizeram ali uma atuação super rápida, tu falou em 3 dias, né? Colocaram isso para rodar. Como é que foi, assim, em termos de estratégia de negócio para vocês? Sim, a gente como startup, né? A gente tá acostumada a muitas vezes ter ideias ou insights e já traçar um plano e rapidamente começar a atuar. Mas realmente a gente nos desafiou muito porque foi algo bem desafiador mesmo, além da correria do dia a dia que a gente já tem, assim, que a gente costuma pivotar e mudar de direção. Então, na parte da enchente, a gente teve 3 pessoas do nosso time que tiveram que sair das suas casas, né, por diferentes motivos na enchente. E nós atuamos para tentar ajudar nesse caos que a gente estava vivendo. Acho que muitas empresas fizeram isso, foi muito legal, né, viu as empresas se doando para conseguir ajudar. Nós conseguimos ajudar de 2 formas. A primeira iniciativa foi até esse grande projeto que vocês viram aí no estado, hoje virou estadual, que é o Abrigos RS. A gente também teve a oportunidade de puxar essa dianteira para ajudar. Era um sábado pela manhã, dia 4 de maio, foi o primeiro final de semana ali que realmente a água tomou Porto Alegre, e até o secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto,
compartilhou uma mensagem no grupo onde tinham startups, comentando que encaminhou uma mensagem que era uma demanda. Alguém tinha passado uma demanda nos grupos que eles estavam dizendo, olha, temos muitas pessoas desabrigadas, estão sendo criados abrigos e a gente não está conseguindo, e a gente vamos ter que organizar isso, porque vai aumentar muito o volume. Sim. De ver quem está desabrigado, para onde está sendo levado o abrigo, o que aquele abrigo precisa de mantimentos, o que falta, o que está em excesso e não precisa mais, quantas vagas tem. E aí o secretário publicou no grupo das startups e perguntou, né, alguém pode ajudar? E aí um dos nossos sócios, o Rafael Abreu, que é analista de sistemas, era sábado de manhã, se prontificou ali dizendo, já estou criando uma página aqui para tentar organizar esses dados. E aí também, junto a muitas startups que participaram de imediato desde o início, até o projeto nasce como Abrigos Poa, porque era uma visão muito Porto Alegre, muito local. E depois, em seguida, se viu que, olha, é em nível estadual, outras cidades estão tendo o mesmo problema e precisa gerenciar esses dados. Então, criou esse trabalho do Abrigos RS. Há poucos dias teve até a entrega, todas as startups que participaram, em algum momento chegou a ter 300 pessoas atuando no projeto. E todas as startups, inclusive, se reuniram, assinaram um protocolo de doando aquele software, aquele código, né, para o governo do estado, inclusive para ser publicado em plataforma do governo federal, para que em outros estados, quando houver esse problema, já tenham uma plataforma para usar e não precisam correr e fazer do zero. A gente recebeu aqui no primeiro episódio, quando a gente retornou a fazer o podcast, a gente ficou parado 2 semanas em função, né, de toda a movimentação. A gente recebeu justamente o Alex e o Matheus falando sobre os aplicativos, né? O Alex da Stefanini, que estava aqui conversando com a gente também, que participou. E é legal porque eles contaram essa história, então confere, né? O Matheus também comentou sobre isso, recebeu esse chamado do secretário Luiz Carlos ali de, poxa, quem é que pode nos ajudar? E várias mãos se ergueram, assim, né? Então é muito legal também você estar dando aqui a continuidade da história, né? Aquela vez a gente ainda não tinha feito a passagem desses aplicativos para o segmento público, então muito legal também o envolvimento de vocês como empresa nisso, né? E prontamente já modificando a própria plataforma que vocês desenvolveram também. Sim, então a primeira frente foi o Abrigos RS, atuamos ali de forma intensa nos primeiros dias e simultaneamente, como a gente já vinha atuando também com a causa animal, diante de tantos animais sendo resgatados, a gente vendo aquelas imagens na TV e acho que todo mundo sofrendo, tentando ajudar de alguma forma, a gente pensou que a nossa plataforma poderia fazer algo além do que estava fazendo. Então, a gente adaptou justamente para importar essa base de dados, essas planilhas que a Prefeitura de Porto Alegre tinha, né, para digitalizar já esse processo. E aí fizemos a importação de 32 mil animais para o sistema. Né? Então, agora o desafio é até orientar as clínicas de castração, dar o treinamento para que elas continuem usando o sistema, para que esses novos animais que passam a ser castrados e microchipados em Porto Alegre, seja no período enchente ou pós-enchente, que já sejam esses dados enviados diretamente para o software. Né? Claro. Então já ficam enviados diretamente, com todos os campos preenchidos, facilitando a busca, e aí não tem necessidade, talvez no futuro, de fazer uma migração de planilhas para o sistema, mas os dados já serem inseridos no sistema. Já abastecidos diretamente lá, né? Até a parte dos microchips que a gente estava falando, tem essa situação que a Fabiana falou realmente acontece, que existe um microchip no animal e muitas bases de dados para serem pesquisadas. Né? Hoje não tem uma central única. Então acontece muitas vezes isso mesmo, passa o leitor em cima do animal e cada empresa que fabrica microchips ela tem a sua base de dados de pesquisa, mas que é dela. Então são muitas bases que a gente tem no Brasil para pesquisar e até a gente também está prestando esse serviço na tentativa de ajudar, que é, primeiro fazemos a pesquisa na base de dados da Prefeitura de Porto Alegre, onde a gente consegue ajudar. Não encontrado, a gente tem acesso a outras bases de dados que a gente se conectou com esses fabricantes de chips, também pesquisamos lá. Então, às vezes, de forma indireta, a gente consegue ver, olha, não está na base de dados da Prefeitura de Porto Alegre, mas encontramos na base de dados do fabricante. Exemplo, alguns fabricantes que têm Animal Tag, Pet Link, olha, está lá e a gente consegue comunicar a eles lá desses fabricantes dizendo, olha, tem um chip aqui que... legal. Porque senão a pessoa que faz a leitura consegue ter acesso ao código, mas não consegue ter informação nenhuma. Não consegue ter informação. Poxa, até isso é importante. A gente estava falando aqui, né? Eu estava compartilhando a minha experiência que quando iniciaram as enchentes aí, quer dizer, iniciaram não, né? Quando ela começou a atingir mais gravemente Porto Alegre, foi o dia que eu também encontrei o meu Giuseppe Afonso, né? Um gatinho que eu resgatei aqui no meio
do viaduto ali, né? No final da ponte da 448, chegando em Porto Alegre. E eu fui rapidamente microchipar também, porque eu pensei, bom, daqui a pouco é alguma forma que a gente tem, né? Mas assim, se esse dado também ele fica restrito a uma base, né? A gente também tem que... Essa é uma solução aí que algum startupeiro tem que resolver, Diego. Fica, olha, nossa, até em conversa com o Gabinete da Causa Animal também a gente viu essa necessidade, né? Temos a base de dados que são pessoas que recebem o programa da prefeitura que tem direito à castração. E tem os animais que eles têm um dono, que o dono tem condições financeiras de contratar um plano de saúde e implantar um microchip, isso é muito bom, o bichinho está abrigado. Mas, de uma certa forma, o dono pode também, em algum momento, abandonar aquele bichinho pode ser vítima de maus tratos, não é porque ele tem uma casa hoje que ele não vai parar na rua um dia. É verdade. E até a gente comentou que, de certa forma, é importante a prefeitura ter acesso às informações. Porque esse animal pode ir para a rua um dia e, indo para a rua, a prefeitura passa a ser um problema para a prefeitura também. Passa a ser. Então, é importante também os planos de saúde, talvez, disponibilizar esses dados porque é a prefeitura que faz a gestão de tudo, né? Claro. Tudo passa pela prefeitura. E tendo o microchip, a castração é muito importante, né, para o controle da população, para a gente evitar essa reprodução em massa dos animais que aconteçam. A gente vê até que muitos municípios no Rio Grande do Sul fazem a castração, mas a microchipagem é um fato bem novo ainda. A Prefeitura de Porto Alegre já é natural fazer, já está no processo, mas grande parte das prefeituras não fazem. E a importância do microchip é que tu consegue individualizar o animal, né? Claro. Por exemplo, a gente brinca que tem os caramelos, os cachorros caramelos que são marronzinhos, que são todos iguais. Eles são iguais até ter o microchip. Sim. Se eles tiverem microchip, pode colocar 100 cachorros caramelo na tua frente, tu consegue identificar um a um, que um é da Letícia, um é da Fabiane, um é do Diego. Sim. Eles passam a ser um animal único. Eles passam a ter identidade, né? Não são mais iguais. E até a gente pode citar um caso recente que no Brasil ficou muito conhecido, que acho que é um caso que mostra o poder da individualização que o microchip traz. Vocês viram recentemente, faz uns 6 meses, um ator no Rio de Janeiro que foi encontrado, foi morto dentro da sua casa e o corpo foi encontrado no pátio de casa, né? E como a polícia encontrou, em princípio a polícia desconfiava que era um desaparecimento, como que ela localizou que chegou nesse caso? Esse ator, ele tinha cachorros de raça, uma raça muito diferente até para o Brasil. E esses cachorros apareceram abandonados nas ruas do Rio de Janeiro. E aí as pessoas desconfiaram, olha, um cachorro desses, ele não está abandonado, ele está perdido, porque é uma raça que tu olha ali, tu vê que não é... Sim. Tu tem até a dificuldade de identificar qual é o nome da raça. Sim. E aí comunicaram os órgãos viram que o animal tinha chip. Viram que o animal tinha chip e pertencia a uma pessoa. Um exemplo, a Letícia. Qual foi a primeira interpretação, né? Olha, a Letícia abandonou esses animais, a Letícia precisa ser responsabilizada pelo crime. Que é uma das opções que o chip dá, né? Responsabilizar alguém pelo crime, de maus tratos, abandono. Claro, total. Foram na casa da Letícia, foram na casa do ator para responsabilizar, ninguém atendeu, voltaram outras vezes, ninguém atendeu, suspeitaram que poderia ser um caso de desaparecimento da pessoa, né? A família não sabia da pessoa. Depois, investigando, identificaram que era um caso de homicídio. Então, a pessoa não tinha nem abandonado, nem desaparecido. A pessoa estava morta dentro de casa. Sim. E tudo começou com a pesquisa do microchip. Talvez se não tivesse o microchip, ia ser só um animal nas ruas do Rio de Janeiro. Não ia ter ideia, esse animal ia ser adotado. Sim. Então, olhem... além da causa animal, de resolver um problema, vai muito além, né? Sim, tu tem uma condição de rastreamento, né? Exato. Que de outra maneira tu não tem, assim, né? De saber a origem. E daí essa questão, assim, do que hoje é a situação, assim, a gente estava mencionando antes a questão de existir um censo de animais em Porto Alegre, né? Um censo de cachorros e gatos, ou não? Como é que Porto Alegre contratou uma empresa do Paraná e fez um levantamento, né? Com amostragem, tudo certinho, que esse estudo só tinha em São Paulo, na capital, e Curitiba, né? E aí essa empresa realizou e fez esse levantamento, todas essas entrevistas, foram de casa em casa, né? Fizeram por amostragem, né? E eles levantaram que em Porto Alegre nós temos um animal para cada 2,5 pessoas. Considerando que Porto Alegre tem 1.700.000 pessoas. Muitos animais, né? Estamos falando aí de quase 500 mil de animais. Poxa, é bastante, né? E daí a gente tá falando de animais no geral. No geral, assim, na contagem geral. Daí, assim, tem 3 categorias que eles estudaram, que é os domiciliados, que são aqueles que tem, por exemplo, meus gatos, a minha casa é toda telada, os gatos não têm acesso à rua, meus cachorros não têm acesso à rua, não sei quando vão passear. Esse é um tipo de animal domiciliado.
Os animais semi-domiciliados. É aquela pessoa que abre a porta, é hora do bicho dar uma voltinha. E abre a porta para o cachorro dar uma voltinha. E aí tudo pode acontecer. Pode ser envenenado, pode ser atropelado, pode sofrer N coisas. As pessoas não têm noção. E aí vem as doenças indesejadas, as ninhadas indesejadas. Então, o que acontece? E o animal que não tem ninguém por ele, que tem em torno aí de 20 mil. Isso eles fazem, são cálculos, né, de estatísticos, 20 mil animais não tem ninguém por ele. E 110 são os semi-domiciliados, então os 110 mais os 20 dá 130 mil animais, que são os animais que a gente deve se preocupar, porque para a população aumentar, ou para o acasalamento, para fazer filhote, tudo, para disseminar doenças. Sim. E são os preocupantes. Temos 130 mil animais que andam pelas ruas de Porto Alegre. Sim. Esses animais em um ano podem virar quantos animais? Exato. Multiplicar por quantos? Se a gente considerar que uma fêmea, uma cachorra, uma cadela, por exemplo, ela tem 2 a 3 cios por ano e gera 6 a 7 filhotes por ninhada. A multiplicação é muito exponencial, né? Então, o trabalho, assim, hoje do gabinete da causa animal é principalmente identificar animais, fazer a castração. Isso. E identificar a possibilidade de destinação desses animais. Como é que isso se relaciona com os abrigos criados agora também? Então, agora, nós temos agora a gente está entregando para todos os abrigos vacina. Polivalente e raiva, porque a gente quer que primeiro haja uma vacinação, né? Para eles criarem a imunidade. Depois esses animais, eles estão sendo microchipados. Depois esses animais vão para castração. E depois, então, eles estão aptos para ir para o nosso abrigo. Porque a gente também não quer que, né, o animal precisa estar sadio e protegido, né? E lá, então, vai ser um espaço maravilhoso. É um espaço lindo, assim, com um monte de mato, natureza, tem até os cavalinhos lá. Ai, que amor. Conta pra gente desse espaço, onde é que vai ser isso? Pode dar spoiler? Eu, assim, não posso dizer o endereço, mas é no bairro Glória, lá no alto, assim, tu enxerga Porto Alegre todo. Então, assim, é um santuário, vai ser o Santuário de Animais de Porto Alegre. Que legal, olha aí, vai ser possível visitar, quem quiser buscar um bichinho pra adoção. A gente vai fazer espaço pra pessoa tomar chimarrão, fazer trilha, vai dar pra fazer trilha. Ai, amei, hein? Já tem um espaço de entretenimento e turismo em Porto Alegre. E aí tu conhece os animais e vê, porque assim, ó, eu digo muito que adoção é olho no olho. Claro, porque as pessoas dizem assim, as pessoas chegam pra mim, porque eu sou protetora há mais de 20 anos, né? Em 1997 comecei com a história da causa animal na minha vida. É a minha grande paixão. E aí as pessoas chegam assim, eu quero adotar um animalzinho. Daí eu fico mostrando na foto, não rola assim. Não é assim. Não rola. Tu tem que ir nos abrigos e olhar, porque o bicho te escolhe. Pula em ti. Ele pula em ti. Ele que te escolhe. Não é tu que escolhe ele. E as pessoas não acreditam nisso, né? Eu digo para as pessoas, elas não acreditam. Não, mas eu quero um assim, um assado, um amarelinho. Não funciona assim, não rola assim. E aí é muito engraçado que agora na última feira de adoção, a gente tinha alguns filhotes, assim, e eu tinha prometido um filhote para um amigo meu. Só que não rola assim. E aí, um outro casal, o rapaz olhou pro cachorro. O cachorro, ele era super arisco, mas assim, depois, ele pegou o cachorro de dentro da baia e o cachorro se deitou assim, e ficou umas 3 horas. Porque assim, a gente eu fazendo um monte de coisa na feira, indo pra cá, indo pra lá, e falando com o jornalista e tudo. E eu olhava ele esperando ele ali, tipo, o cachorro deitado, assim. E é super agitado na baia. E o cachorro deitado que nem um nenê, assim. Achou o cantinho então, dele. Achou o dono dele, achou o tutor dele. E o tutor achou o cachorro que era pra ele. Que tava destinado pra ele. Eu acredito muito nisso. Exatamente. Eu tenho muito isso, né? Eu passei por essa experiência recente, é muito engraçado, porque eu tava falando pra todo mundo, assim, eu quero, né? Tô me preparando pra ter um bichinho, mas eu ia também, olhava as fotinhas, abrigo, ia nas feiras, às vezes não dava, assim, um brilho, sabe? Você tem certeza que vai ter uma hora que a gente vai se encontrar. Sim! E daí, poxa, eu passei numa situação ali num viaduto, assim, não tinha momento mais propício pra gente se encontrar. Era pra ele me salvar, eu salvar ele, assim, então eu acredito também, né? Mas pra gente também não ficar no papo muito esotérico, assim, que começa a beirar, assim, né? Entender, assim, o que hoje o gabinete precisa? O que a gente precisa sensibilizar as pessoas sobre causa animal na cidade, especialmente? Eu acho que, assim, o mais importante é que as pessoas estão fazendo muita casa de passagem, né?
muita casa de passagem para esses animais. E eu acho assim, ó, para que o número de animais não aumente, porque assim, ó, muitos casos eu posso te dizer com certeza que as pessoas, que quem pegou animais para fazer casa de passagem ou adotou, vai se arrepender. Isso não é eu que estou dizendo, isso aí acontece. Isso é na história da causa animal. Eu tenho muita experiência nisso, porque eu fui protetora e doei muitos animais. E eu sempre pedia para as pessoas, olha, devolve para mim, tá? Tu não passa adiante esse animal, tu devolve para mim. E muitas pessoas devolviam. Ah, porque mordia os móveis, porque urinava dentro de casa, porque N coisas aconteciam, mas eu pedia, devolve para mim. Então, o que vai acontecer se os animais não estiverem castrados? Esse abandono vai mexer para mais no número de animais que nós temos em Porto Alegre. Tu acha que o fato de ter mais pessoas que se dispuseram a ser casa de passagem vai ocasionar mais abandono daqui pra frente, isso? Acho que sim. Acho que sim. Sim, porque a pessoa que faz um lar temporário, ela acredita que é temporário. Eu tenho 3 casos, pra te ter uma noção. 3 casos só ontem. De 3 pessoas que quiseram me devolver 3 animais que não estavam castrados. Levaram no impulso, de certo, né? Porque tu leva pro apartamento um cachorro... como é que é aquele capa preta? É o policial, alemão, né? O policial, pastor alemão. Levaram um mix de pastor alemão, tudo. Daí 2 pessoas mordidas. 2 pessoas que adotaram esses animais. Olha aqui as minhas mãos, não sei o que, tudo mordida. Eu tive que pegar esses animais de volta. Então, quer dizer, a pessoa... Então, porque se ele tivesse castrado, eu não tô 100% garantia, mas eu tenho a nítida impressão de que o bicho fica menos agressivo. Com certeza, por causa dos hormônios. Sim, então, a importância da castração, ela vai além, sabe? Ela vai além só de tu segurar o número de ninhadas. Vai além. Não é só controle populacional. Não é só controle populacional, é uma questão do comportamental. Sim, perfeito. Perfeito. E vocês ali, Diego, assim, a percepção agora também de daqui pra frente, assim, né? O que essa modificação que vocês fizeram na plataforma modifica o negócio de vocês daqui pra frente? Isso vai seguir um processo da prefeitura? A gente vai seguir alimentando mais dados ali? O que é as previsões de vocês? Sim, hoje a gente vê que, diante de todo esse cenário também de esvaziamento dos abrigos, né, de ter menos voluntários, a gente vê que também afeta até a causa animal, porque o Gabinete da Causa Animal nos passou a informação de que realmente tem uma dificuldade hoje até de pessoas para fazer leituras de microchips nos abrigos e até dos leitores, né? Que é um aparelho. Porque não é preciso de um leitor específico para ler o microchip. Então, a gente nota até que se tiver uma maior quantidade de leitores, vão ser mais encontrados mais microchips que podem ser pesquisados na base de dados e vão ser encontrados mais tutores. Então, tem essa dificuldade tanto de pessoas quanto equipamentos. Na parte da adaptação que nós fizemos no sistema, o que a gente vê que é fundamental agora, né, fazer a virada de chave. Então, uma vez que a gente importou esses 32 mil animais para o sistema, de que as 10 clínicas de castração credenciadas na Prefeitura de Porto Alegre, que talvez até recebam um volume maior agora de janela de castrações, já passem a alimentar diretamente software, né? Que aí fica a Prefeitura de Porto Alegre e as clínicas credenciadas para gerenciar essas informações. E aí realmente a gente abandonar de vez o uso das planilhas. E aí a gente continua atuando. Essa versão do software, né, é uma versão para gestão pública, justamente para ajudar. A gente vê que a mensagem que a gente vê para os demais municípios é de que eles têm que ter essa atenção de ir além da castração. Hoje a gente tem leis estadual e federal que determinam que os municípios são responsáveis pelo controle da população de cães e gatos. Então hoje eles fazem, mas o cenário que a gente vê é que eles fazem a castração, mas precisam evoluir para a microchipagem. Microchipagem é a individualização do animal e a gestão do dado. Tu vincula um animal com um CPF. Então tu consegue responsabilizar alguém pelo crime de maus tratos, de abandono, devolver o animalzinho para o tutor, evitar animais soltos nas ruas, uma série de ações. E além desse software que é mais voltado para a gestão pública, que é assim um controle entre prefeitura e clínicas de castração, também a gente tem já estava lá no programa do Acelera Expo Inovadora, que a gente apresentou nos pitches de apresentação, um aplicativo que a gente está desenvolvendo para a pessoa física, para amantes de animais, né? Quem é apaixonado por pets, justamente para identificar animais perdidos nos bairros que precisam ser devolvidos para o tutor, ou um animal que foi encontrado
e alguém também quer procurar o tutor. Então, é um aplicativo que ele vai até bem além de animais perdidos encontrados. Ele começa por isso, mas é uma rede de proteção, assim, de conscientização sobre o bem-estar animal, o direito dos animais, facilitar ações de adoção responsável, orientar as pessoas, né, dos direitos que os animais têm, até para poder esclarecer as pessoas. Então, esse aplicativo também está em desenvolvimento. Legal. Que aí vai ser mais destinado para qualquer tipo de pessoa que tem um animal, que pretende ter, Sim. ou que apenas que gosta da causa, né? E o sonho da gente unificar as informações, né? Porque é assim, quando a gente acha um animal perdido, ou quando a gente, né, sabe de um que foi perdido, a gente ter uma plataforma única seria o sonho real. Qual que é a previsão de vocês para o lançamento dessa plataforma? O lançamento do MVP desse aplicativo, né, que é a versão inicial, é para entre outubro e novembro. Legal. Né? Ele já vinha sendo desenvolvido e precisou passar por com a situação da enchente também nos causou uma revisão na estratégia, né? Tá? É isso mesmo, muda algo em relação à enchente, mas agora a gente colocou tudo nos trilhos, então a previsão é para outubro e novembro. Dessa versão inicial que vai ser focada realmente em tu poder publicar um animal perdido, para informar que tu perdeu um animal, e também uma pessoa que encontrou um animal dizer, olha, eu encontrei esse animal, vamos incentivar o tutor. E aí fazer essa comparação pelo aplicativo, com notificações, poder baixar nas lojas e tudo. E aí depois, sim, vem uma série de funções no aplicativo que é relacionadas a bem-estar animal, conscientização, adoção responsável, conectar também essas entidades de ONGs e protetoras também para ter um ambiente seguro no aplicativo. Ah, legal. E qual vai ser o nome? Só para a galera de casa que já deve estar ansiosa aí preparando. Pois é, hoje o nome do software que a gente usa é ABGEP Pets, porque nós já tínhamos um software, né, que atende a gestão pública para o registro de animais de grande porte. Então, a gente vê que tem uma necessidade, sim, de ter um nome mais voltado para a área pet, mas justamente nesse momento da enchente, como já conversava com o Gabinete da Causa Animal, ficou o ABGEP Pets, adicionamos o Pets no final do nome, mas nesse mês de junho que a gente está agora, a gente inicia o processo de criação de marca e nome, então vem o nome, não sabemos ainda qual vai ser. Então a dica pra galera é acompanhar a B220 no Instagram, que com certeza vai ser lá que vocês vão fazer um lançamento desse novo nome aí. Isso, @B220 digital no Instagram, e até a gente pode colocar uma enquete no ar lá para o pessoal ajudar a votar e escolher um novo nome. A gente já vai ter uma audiência que pode nos ajudar a decidir esse nome aí em julho. O Gabinete da Causa Animal já deu algumas sugestões também, que eles têm alguns... Tem uns mascotes lá, é a Berga a Bergamota, Porto e a Bergamota. Isso. Bem característico. Maravilha. Poxa, gente, tivemos uma conversa bem esclarecedora aí. Queria abrir se vocês quiserem deixar algum recado aí. Acho que a gente estava mesmo mencionando, né? Tem tantas coisas para fazer. Parabéns pelo trabalho que foi feito. Acho que com certeza isso facilita, né? E direciona para cá uma possibilidade da gente agir ainda melhor, né, no futuro, a gente ter realmente uma atuação mais acurada e poder definir, de fato, uma vida mais agradável para esses pets, principalmente aí. Mas abrir um espaço também para ti, secretária, se quiser fazer um comentário, fazer um chamamento aí pro pessoal, pra gente ter um futuro brilhante pela frente aí. Eu acho que a gente tá... as coisas não... Nós estamos no meio da situação, né? Falta muito ainda, muito, 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 muito. Então, acho importante que as pessoas continuem, quem puder, continuem se voluntariando, porque mesmo assim a gente está contratando 100 voluntários pagos para atuarem nos abrigos, né? Um número de 100 voluntários, mas a gente sempre precisa de voluntário. Voluntário que seja para dar um pós-operatório para um animal, para ficar com o animal estudando um pós-operatório, um voluntário, até que seja o link de achar um adotante, sabe? É que voluntariado é muito extensa. A palavra voluntariado, ela pode atuar de diversas formas. Talvez até para passear com o animalzinho em algum momento de tarde, para desestressar o animal. Exatamente. Eu peço, esse é o meu pedido. E qual que é o canal ideal para as pessoas fazerem essa candidatura? Pela @prefpoa. Boa, vai diretamente no Instagram lá, que tem um link de inscrição de voluntários. Vai ali e fala com o pessoal que eles vão te dar o caminho. Maravilha, vamos botar aqui no episódio, a gente bota no ar também o @prefpoa aqui para o pessoal já ser direcionado. Muito obrigada, secretária. Obrigada. E Diego, alguma última coisa que tu queira trazer pra gente aí para pensar pra frente, né? Nossa reconstrução ainda continua, vamos ter um caminho longo pela frente aí. Sim, eu acho que na enchente agora a gente viu tantas imagens, linha de animais sendo resgatados, né? O esforço para salvar um animal, tipo, ou seja, de
de que toda a vida importa, né? A gente viu muito isso. E a mensagem que eu queria deixar para as pessoas é que a partir da enchente agora, tenham cada vez mais esse olhar de que realmente toda a vida importa. Então, acho que já passou a época, né, da gente tratar os animais como se fossem bichos. Os animais, eles têm uma vida, eles sentem frio, sentem fome, medo. Verdade. Eles reagem de forma irracional, porque não tem a nossa capacidade dos humanos de reagirem, né? Mas que as pessoas têm esse olhar agora. Então, quando vê um animal, quando vê um animal abandonado na rua, um animal talvez acuado, ou alguém tratando um animal, um exemplo, num parque, de uma forma que não é adequada ali, que pode estar machucando o animalzinho, ou está sendo violento com o animalzinho, de ajudar a orientar aquela pessoa, dizendo que aquilo é errado, de talvez denunciar, de levar o animal para uma ONG que possa ajudar, ou para um veterinário, assumir os custos daquele animal e pagar o tratamento. Porque foi muito lindo na enchente, né? A gente vê as pessoas fazendo esforço, entrando na água para salvar um gatinho que estava em cima de uma árvore para não deixar ninguém para trás. Até se criou, né? Foi muito falado da frase de ninguém solta a patinha de ninguém. Isso. Então que a gente leve isso adiante. Acho que de todas as crises a gente tem que tirar lições. E os animais são companheiros fiéis que a gente tem, dão muito mais amor do que a gente consegue devolver para eles. A fidelidade, tudo, são grandes companheiros. Então esse é o momento agora da gente se tornar mais sensíveis com a causa animal. Os animais têm direitos por lei, não é questão de gosto pessoal, eles têm legislação que defende o bem-estar animal, e que a gente tem esse olhar, de agora por diante, de respeitar os animais, tratar eles com carinho, com amor. E quem tem dúvida aí sobre adotar ou não também, evite de comprar animais, adotem, vão receber um amor talvez único pelo resto da vida, que não vão receber de outra forma. Vai valer a pena. Adotar é um gesto de amor. É verdade. Poxa, gente, muito obrigada. Estou muito feliz com esse episódio, cheio de sensibilidade também, e com uma possibilidade grande aí da gente trazer mais bem-estar para esses bichinhos que fazem realmente a nossa vida muito melhor. Esses e tantos outros, né? A gente tem que continuar essa discussão há muito tempo aí. Então, mais uma vez agradecer a presença de vocês. E para vocês que estão em casa, então, fiquem ligados no Pode Conectar. Toda semana a gente lança os episódios às 8 horas da noite, sempre com convidados com mentes pensantes e ideias criativas aqui, pra gente, de fato, trazer uma sociedade mais conectada e cada vez melhor. Um abraço e até mais. Obrigado. Obrigada.